Caverna, Otávio na área. Tudo bom com vocês? Salve, Caverna Lima, Jean na voz, de boa com vocês? Caverna, Lima Pedrinha falando, beleza? E aí, galera? Vamos agora com um plantãozinho devido às novas notícias. Mas antes de trazer esse Plantão plantão para Lhama. vocês, não se esqueçam da TCG Inbox, nossa parceira do canal, que fazem deck box sensacionais, marcadores, tudo que vocês precisam para os seus board games, card games. O Ale vai lá e vai atender vocês da melhor maneira possível. Então, O produto bora lá deles é pro muito bom. nosso plantão com as novas notícias. Jean, com você. Mano, todo mundo já tá sabendo que a Wizards lançou um sistema de brackets. Eu prefiro chamar de chave. Para mim faz mais sentido abrasileirar o nome. Até porque a Wizards não tá no Brasil mesmo, não vai ter uma tradução. Esse sistema de brackets que a Wizards criou, quem criou foi um cara chamado Gavin Verhey, que ele é um dos cabeça de Commander da Wizards, junto com o painel de Commander. Tem jogadores de Commander, jogador de CDH, tem um BR lá que é o Deco, do Papo de Commander, inclusive. Eles que criaram esse sistema e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai falar do sistema de brackets, mas eu acho importante pontuar algumas coisas antes, porque sobre o porquê que isso foi feito e o porquê que o pensamento deles por trás disso. Porque se você assistiu o vídeo do Gavin Verhey no canal deles, no Good Morning Magic, e no artigo que ele fez, que está no site da Wizards, ele fala: esse sistema de brackets não foi feito de forma nenhuma para substituir conversa pré-jogo. Isso não foi feito. Se você já joga com seu playgroup e todo mundo se entende, todo mundo se dá bem, os decks estão todos pareados, todo mundo se diverte, da hora, lindo, você está no melhor cenário, não precisa mexer nisso. Esse sistema de brackets, esse sistema de chaves que a Wizards criou, eles criaram para ajudar quando você vai jogar com algum estranho. Quando você chega numa sexta-noite numa lojinha para jogar e você não sabe o que jogar, você não sabe. Fala, meu deck tá no bracket 3, tá no bracket 2, e fica mais fácil para ajudar vocês a iniciarem, a gente, né, que é jogador, iniciar uma conversa pré-jogo mais fácil e mais sucinta. Então, é muito importante antes da gente, porque eu não vou ficar aqui explicando o que é o sistema de chaves, tem um monte de vídeo de um monte de criador de conteúdo já está explicando sobre isso. Acho que nesse ponto que esse vídeo já saiu no ar, vocês já estão saturados de ouvir gente explicando sobre isso. A gente vai dar a nossa opinião sobre isso. Mas é importantíssimo pontuar isso. Por quê? A conversa pré-jogo ainda tem que acontecer. Ela não deixou de existir, ela nunca deixou de existir. A gente precisa conversar sobre os decks, precisa conversar sobre o power level do deck, sobre o que o deck faz, sobre por volta de que turno que o deck ganha. Tem combos, essas coisas precisam ser ditas. Isso é muito importante de deixar isso claro para vocês, tá, Caverna? Sempre lembra disso. Conversa pré-jogo sempre tem que acontecer. É o que a Caverna faz, prega isso e a gente vai continuar pregando sempre. Tanto que nas nossas lives a gente faz essa conversa pré-jogo antes de começar nossas lives. Para justamente não gerar frustração para quem vai estar jogando. Exatamente. Se vocês assistirem, qualquer live nossa que vocês assistirem, que tá salva aqui no YouTube, vocês vão ver todas as lives tem conversa pré-jogo. Com todas as lives de jogo tem conversa pré-jogo antes. Todas, com todo mundo. Para alinhar a expectativa. Não quero entregar minha estratégia, não quero falar que se eu tenho ponto X, Y ou Z. Vocês vão saber que eu tenho um cara. Tem uma vastidão de informação na internet. Se eu pesquisar a sua lista, ou pesquisar algo similar à sua lista, tem mil opções de combo, de cartas, entendeu? Assim, é só mesmo para ser saudável, ter uma comunicação saudável. E não se esquecendo num detalhe muito importante. O jogo casual é para se divertir acima de tudo. E outra, se você Exatamente. for para um cenário competitivo, todo mundo, só que você chegar com seu comandante lá, todo mundo vai saber o que seu deck faz. Exatamente. Então, não faz sentido Exatamente. você E aqui, ó, esconder. opiniãozinha, tá? Talvez eu seja polêmico, talvez, não me importo. Se você senta numa mesa, até o PL otimizado, e você
tem qualquer tipo de medo de falar a sua estratégia do seu deck, porque as pessoas não podem saber o que o meu deck faz, vai estragar a surpresa, você é só um mau jogador. Se você não sabe lidar com o fato de que as pessoas sabem o que você está fazendo, porque senão você não consegue ganhar, você é um mau jogador. Sinto te informar, tá? Não tem meias palavras, é Não. isso. Se você não consegue lidar com essa informação, você é um mau jogador. Você é só um É um jogador jogador ruim. chato pra Ponto. cacete. Não, eu não tô nem falando só de ser chato. Eu tô falando de qualidade do jogador. Você é só um jogador ruim. Sim. Ponto. Porque se você sabe jogar, se você sabe jogar o jogo, você sabe jogar em torno das pessoas te pararem. Porque o Magic é um jogo de interação. Magic é um jogo de previsão. Então, Exato. as pessoas vão tentar te parar. Você não vai ganhar na hora que você quiser. As pessoas vão tentar te parar. Essas interações vão acontecer no jogo. Se você não sabe jogar em volta disso, você é um jogador ruim. Ponto. Pra mim, Ficar frustrado porque alguém te parou é diferente. Aí, se você ficou frustrado porque você não conseguia parar, impedir a pessoa de te parar naquele momento, é diferente. É muito diferente. Se você não quer que as pessoas saibam, porque, nossa, as pessoas vão saber como me parar, você é só um mau jogador. exato. Sinto lhe informar. Meu, e outra, É, a comunidade sabe quais são as cartas perigosas no deck. Só pelo fato de você, estou castando. Vai. Vamos colocar um exemplo aqui, que inclusive. Meu, beleza, estou castando uma cidadela de Nicobolas. Porra. A gente sabe que essa carta é forte, meu. Se a gente conseguir parar, a gente vai parar ela. Acabou. Você não precisa falar o que ela faz. Exatamente. Fala, Pedrinho, o que você ia falar? Exatamente. eu ia perguntar o que muda agora, o que influencia em comparação ao Power Level, o que vem agora? Que nem Power Level era teórico, e o que a gente tem como bracket direto da Wizards? O que você pensa sobre isso, você, Otávio? Meu, pra mim, a questão dos brackets veio pra facilitar principalmente para quem está começando a jogar. Porque a gente que eu falo por mim que já jogo Magic desde 2000 aí, então já são 25 anos de jogo. Eu ainda tinha muita dúvida se o meu deck era Power Level 7 ou Power Level 8, ou se era um Power Level 6 forte ou um 7 fraco. Eu acho que os antigos Power Levels que a gente adotava antes dos brackets, eles davam muita margem para confusão. Por quê? Porque não tinha uma regra definida. Os brackets veio realmente, ó. Se o seu deck faz isso, ele tá o bracket. Acabou. É só importante deixar um parênteses nisso que o Otávio está falando, que apesar desse sistema de brackets que a Wizards criou, ele ser uma coisa muito mais concreta e palpável sobre definição de níveis de força de decks, com muitas aspas, porque nem não é o que a Wizards quis, fazendo o sistema de brackets, não é definir força necessariamente. Vale lembrar que ele também tem a sua subjetividade, ele está em beta teste e ele pode ser falho, tá? Porque esse sistema, ele está levando em consideração algumas possíveis estratégias e eles têm os game changers, as cartas que mudam o jogo, né? Que são fortes e entram e mudam o jogo, mas isso não leva em consideração a subjetividade do deck e o porquê que as cartas estão lá e o porquê que as cartas foram construídas. Então, você pode ter, por exemplo, um deck que, teoricamente, pelo sistema de brackets, ele é bracket 2. Ele tá ali na chave 2. Só que ele não joga como um deck de chave 2. Ele não joga como um deck de... Esses pré-com mais moderno, que nem eles chamam. Não joga, não joga. O deck joga pra frente, que nem um PL3, que são esse bracket 3, que são os atualizados, ou mesmo um bracket 4 otimizado. Porque o deck é muito mais forte, ele é mais rápido, ele é consistente. Pô, eu jogo Commander 500, com algumas aspas, mas jogo.
jogo, não tanto quanto eu gostaria, mas jogo. E tô no grupo de Commander 500. Eu vi um monte de deck de Commander 500 e que é muito forte e foi definido como bracket 1 e 2 só porque não tem nenhum game changer no deck. Isso não exclui o fato de que o deck é muito forte. Ó, eu vou dar um Isso não exemplo. exclui o deck. Eu vou dar um exemplo Pode aqui falar, para pode ficar falar. mais fácil. Esse deck aqui do HAL é um Commander 500, ele é um CDH de R$ 500. Eu cadastrei ele, ele foi colocado como bracket 2. Meu, Então, Bom, o meu HAL só foi definido como bracket 3 porque eu tenho. Eu uso ruptura do submundo no deck. É game changer. Se você tem qualquer game changer na sua lista, ele passa automaticamente a ser bracket 3. Não importa se antes ele era ele estava no bracket 1, se era um tribal de cadeira, não importa. Se você está usando ruptura do submundo no deck, ele tecnicamente ele é classificado como bracket 3, como B3. E aí a gente volta nessa questão. Um tribal de cadeira que está usando ruptura do submundo não é tão forte quanto um deck de bracket que está no bracket 3. sim. mas Foi por que tá lá? pensado, otimizado, ganha ali por volta do turno 6, 7, que compra depois do turno 7. Não é um tribal de cadeira, tá Mas ligado? tem que ter Por um isso a motivo pra conversa estar pré-jogo é lá. importante. Porque o cara gosta. Porque é uma pet card, não importa. Não importa. Por isso que a conversa pré-jogo é importante. Meu, por Por isso que a exemplo, eu conversa vou dar pré-jogo é importante. um exemplo fácil. Eu tenho tem uma arte da tumba antiga que é uma caverna. E eu quero colocar no meu deck tudo que tiver uma imagem de caverna. Meu, a tumba antiga, ela é uma game changer. E, meu, apesar de, ela ter uma caverna, eu vou colocar ela porque é uma caverna lá na imagem, eu achei legal. Quero colocar no meu deck. Só que, meu, Exatamente. o resto do deck não condiz com ela. Ela não é tão forte assim. Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem que levar em consideração a intenção do deck build também. O porquê que aquelas cartas foram escolhidas. Porque é muito diferente você escolher uma carta tipo Ruptura. Eu usei o exemplo do Ruptura do Submundo, mas podia ser o Kenrit, por exemplo, que é uma carta de 5 cores que, apesar de não estar num Game Changer, é uma carta muito forte. É quase um Game Changer. Sim. Ele está em campo. Você pode colocar um Kenrit porque ele está sentado numa cadeira. Isso não quer dizer que o seu deck é escroto de forte só porque você tem um Kenrit sentado numa cadeira. Não faz sentido nenhum. Não. Porque você não colocou aquela carta com intenção de ser forte. A intenção do deck build é diferente. Isso volta, inclusive assiste que a gente tem live aqui no canal falando sobre plano de jogo, falando sobre deck build, falando sobre um monte de coisa. A gente fala sobre coisas que a gente está comentando agora também, tá? Então volta nos nossos vídeos, que tá aqui no YouTube, assiste também. E se vocês quiserem entender um pouco mais também do que a gente está falando. Isso também entra naquelas questões. Quando a gente fala, por exemplo, de intenção de deck build, eu estou falando do arquétipo do deck, eu estou falando do plano de jogo do deck, eu estou falando da forma de pilotar o deck. Isso tudo influencia no PL do deck, na forma de Brackets. jogar com o deck, no nível do deck. Porque apesar do. É, Não é no bracket. Não é no No bracket. bracket. É no nível de força do deck. Entendi. Porque o bracket, ele não. Na minha visão, o bracket, ele não mostra necessariamente nível de força. Ele é uma forma de categorizar alguns níveis de força, mas ele não mede todas as vertentes necessárias de nível de força. Sim. Não tem nem como. Essa é a versão beta, tem muita coisa para mudar e para melhorar ainda. Mas precisa ser levado em consideração a intenção do deck build, precisa ser levado em consideração o plano de jogo do deck, se ele é consistente. Isso tudo, o sistema de chaves de bracket não mede. Por isso que tem deck CDH, que se você cadastrar a lista no Moxfield, CDH não, Commander 500, CDH 500, se você cadastrar no Moxfield, pode dar bracket 1 ou 2. Eu vi deck de Magda, que eu já vi ganhando no turno 3, cadastrando como bracket 1. Pô, Como que isso é bracket 1? injusto. Tá ligado? Então a gente pode falar que nesse primeiro momento o bracket, em cima daquelas 40 cartas foram selecionadas, a gente está falando de forma
as cartas mais famosas por gerar pequenas tretas e afins. A gente não tá falando nem em si Exatamente. de cartas que podem vir a ser banidas ou já foram visadas para ser banidas. São cartas só que Vamos, geram vamos até colocar na tela aqui a furto imagem. Deixa eu só te coletivo. cortar um pouco, Pedrinho, rapidinho. Desculpa te cortar. Deixa eu só colocar na tela já para o pessoal ver os Game Claro, Changers. manda bala. Isso, fica mais fácil agora. Pronto. Agora sim. Fala- Você Falando estava em falando do Power filtração, Creep. por favor, é ridículo como Dranet na 2 é casual. Durante 2 manas, Dranet na 2. Parabéns, seu comandante vai ficar lá até esse Dranet vazar. E aí? Eu removo ele ou eu deixo ele azedar o jogo de todo mundo e deixo alguém gastar recurso? E se ele nunca sair? Mas assim, isso já falando durante o jogo, mas pensando no Power Creep, só do que ele faz, já acabou. Por 2 manas. É tipo, a Wizard pode ter levado muito forte antes. Isso em consideração. É a aclamação coletiva das cartas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a parte mais acertada da Wizards nesse sistema de brackets todo foram os Game Changers. Essa foi uma definição certíssima que eles fizeram para essas cartas. Porra, se você olhar, Force of Will, e eu acho muito interessante, inclusive, porque no vídeo do Gavin ele fala, eu não cheguei, eu não lembro do artigo todo, mas deve falar também. Por que que, por exemplo, se você olhar ali nos azuis, ele tá escrito, você vê Force of Will e você vê Fierce Guardianship. Mas você não vê, por exemplo, Force of Negation. Gosto que é específico. Force of Negation é específico. Force of Negation só é free spell no turno do oponente. E ela só anula não criatura. Fierce Guardianship Força Will. e Force of Will, você pode jogar no seu turno. E apesar do Fierce também ser tecnicamente para não criatura, se não me engano, ele é para não criatura, você pode jogar no seu turno. Ele dá muito Ele tem mais um nível de força vantagem do maior. que. Ele te dá muito mais vantagem e proteção também, Sim. por exemplo. Mas se você olhar, tem Tergrid, tem Vampiric Tutor. Fazer Vampiric Tutor tornar um, você pode buscar o que você quiser. É super comum você ver numa partida de CDH, por exemplo, fazer Vampiric Tutor ou Tutor Esclarecido para o cara buscar Mana Crypt. Agora você pode E de buscar Sol novo, Ring, você pode buscar estudo rístico. Porra, você já tem. No turno 2 você já vai estar com 5 mana. 4, 5 mana. Olha o quanto que isso, por causa de uma carta, o quanto que isso dispariou todo, toda a força da mesa. Se os decks não estão pareados e nem as pessoas não estão esperando a mesma coisa, isso tira todo o jogo de perspectiva. Sim. quando era Power Level, basicamente as pessoas só justificavam. Não, eu tenho uma cidadela de bolas. Mas não combo. Calma lá, minha cidadela de bolas só me joga pra frente. Ué, se ela te joga pra frente, ela tá no deck, ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Não é um argumento, cara. Não, Exatamente. pô, mas normal. PL5 meu deck. Tá bom. Cidadela de bolas, tá? Ah, não, caixa d'água não aparece na lista? Não Não. aparece na lista. Beleza. Não, Mas caixa o cara d'água tem não uma aparece na caixa d'água lista. no deck e uma cidadela, mas o deck dele é PL5. Ele estourou porque N motivos. E ele não avaliou o power creep da carta. Simplesmente ela sozinha pode não te dar a vitória. Mas te leva até lá, ela te ajuda até lá. Então, Te... No isso jogo tá em é uma PL5. coisa interessante também que você falou, porque o Gavin fala no vídeo dele sobre isso também. Porque você pode, por exemplo, ter Cidadela e Caixa d'Água no seu deck e ele ser Bracket 2. Porque a questão é que você não vai fazer esse combo no turno 2, 3, você não vai fazer esse combo rápido nem nada, você vai fazer esse combo no late game, você não vai tutorar esse combo. Se veio, da hora, todo mundo vai ficar feliz disso que isso aconteceu. Da hora, você combou no turno 12. Da hora, parabéns, você combou no turno 12 porque você deu draw das duas peças. Legal para você. Isso é bom. O que é totalmente diferente de você ter de você ter Cidadela e Caixa d'Água no deck com acesso a tutores, a tutor demoníaco, a tutor vampírico, e poder tutorar essas cartas e jogar elas rápido. Existe também essa diferença. Por exemplo, ele fala no vídeo dele, por exemplo, uma coisa que eu vou até voltar
para onde a gente estava mostrando sobre os 5 brackets, para poder ilustrar isso melhor. Porque se a gente olhar no bracket 2, que é o bracket core, ele diz que uma das coisas que não podem acontecer no bracket 2 é land denial. Land denial é negação de land, na tradução literal, né? E esse land denial não é só LD. É você jogar com o Intermoon e o Interorb, por exemplo. O Vorinclex, que É, trava land. Vorinclex, que tá, inclusive, como modificador de jogo. Porque o Vorinclex trava a land dos seus amigos. Isso é land denial. Tecnicamente, você não pode jogar com land denial no Core 2. No Core. Mas, quando você está jogando na chave 2, pode acontecer, por exemplo, de você estar usando. Esqueci do nome. Tem um encantamento verde, que eu acho que é 4 manas, que transformam todas as lands em criatura 2/2. Ah, eu sei qual que é. Não é, eu sei qual que é. Então, exatamente. Pode acontecer de você estar com esse negócio na mesa e alguém jogar uma global de criatura. Pode, né, Otávio? Exatamente. Você Lembrei pode. do jogo. Eu sei que pode, sabe que pode. Olha o trauma, olha o trauma. Não, é um exemplo Mas isso pode válido, acontecer. E porque esse exemplo que eu dei. Só o exemplo, eu tenho porque um elfo que transforma todas as suas florestas em elfo 1/1. Eu uso ele no meu deck de Ezuri Monogreen. Só que, na hora que eu ataquei, eu tava com tudo virado, o Pedrinho falou, beleza, vou dar uma global. Eu só chorei, porque pior que ele nem foi na intenção, tipo, vou dar a global pra poder limpar seus terrenos. Não, ele falou, porque eu vou limpar, eu tava com muita criatura. Eu falei, mamei. A diferença é que, provavelmente, se você estava jogando de Ezuri, você não estava jogando no bracket 2, você estava jogando lá no 3-4. Tá jogando, o meu Mas ainda assim, a questão é exatamente essa. Essa é uma interação não intencional que aconteceu. Sim. Você não colocou as duas, se você fez isso intencionalmente, não é bracket 2. É bracket 3, para cima. Nem no bracket 3, na realidade, é bracket 4, que permite destruição de terreno desse jeito. Mas esse tipo de interação não intencional ainda é bracket 2, porque a intencionalidade também conta. O porquê você está usando as cartas também conta até um tanto do quanto a gente está analisando isso. Então, é lógico que ajuda no power creep, porque por exemplo, é muito diferente você pegar um deck que tá no bracket 3 e jogar com um deck de bracket 2. Por exemplo, o meu Maná de 4 cores, ele é um deck que não tem velocidade suficiente para jogar no bracket 4. Ele não aguenta jogar partidas no bracket 4. Porque ele não tem velocidade para aguentar. Dependendo dos decks que tiver na mesa, dependendo do pod, eu até consigo aguentar. Mas eu não tenho interação suficiente nem velocidade suficiente para aguentar uma mesa de bracket 4 que tem possibilidade de vitória no turno 3. Ele é um deck forte que tá no bracket 3. Só que eu sei que ele é um deck forte de bracket 3. Eu nunca vou sentar com o meu Maná de 4 cores para jogar numa mesa de bracket 2. Exatamente. Porque eu sei que o deck é muito forte para aguentar uma mesa, para jogar contra pré-con. Perfeito. Vou estar eu no turno 7 fazendo 10 terreno com Valakut e Agoro Prismático na mesa, dando 60 de dano em todo mundo. Não tem porquê, né? Não tem por que fazer isso. Não faz nem sentido. E a partir desse princípio aí que a gente traz a ideia de que tirar do power level que medir de 1 a 10, abrindo margem para falar assim, 1 e o 2 são mas 2 e 3. Ok, mas eu vou jogar pra frente, que era realmente o terreno real. Ninguém joga assim, 4 pra baixo, não existe. O pessoal jogava mais com 5, 6. Mas 5, 6 não pode combo. Por que não? Que tipo de combo é intolerável? Qual carta é quebrada para falar nesse power level?
Com a ideia do Brackets, me traz a sensação de que agora a gente tem um pareamento. Traz a sensação de realidade palpável, entendeu? Não é uma banlist. Você usa quantos quiser. Só que se você jogou seu deck, Bracket 4. Ok. Assim Então, como mais ou você pode menos, ainda simplesmente assim, mais ou não usar menos. as cartas. Na prática, se está escrito ali, tem mais de 3 Game Changers, tá na Bracket 4. E aí a gente não vai ficar Sim. nessa, nossa, o deck é de boas, mas tem cartas quebradas. Entendeu? Você não vai precisar justificar. Você tá jogando a sua lista, você viu, entendeu? Que é uma sugestão social para alinhar, para não ter conflitos de jogo. Então, assim, você não vai fazer isso. Simplesmente encher seu deck de Game Change e falar, não, pô, back Tem 2. Não precisa disso. Não Você foi o tem que você nem por acabou de que falar. fazer isso. Exatamente. E Entendeu? ao mesmo tempo, você pode jogar com combo, por exemplo, no Bracket 2. Em nenhum momento a Wizards falou que não pode. O que não é permitido, o que eles não consideram Bracket 2 nenhum, são combos de combos infinitos de 2 cartas. Tipo, você vai jogar de Taça Consult. Precisa Não tem disso? porquê de Taça Consult num deck de Bracket 2, que você consegue ganhar no turno 1. Dependendo do que você tiver na mão, você consegue ganhar de Taça Consult no turno 1. Pra que você vai fazer isso, sabe? Tipo assim, você pode jogar, você pode ter combo. Um combo de 3, de 4, de 5 peças, que você vai dando draw aos poucos. Ah, tá bom, você tá usando o tutor diabólico e aquisição do mentor. São tutores de 4 manas, você só vai fazer eles do turno 4 pra frente. Perfeito. E Fazer você precisa uma. e você vai precisar de pelo menos 3 tutores. Contando que você tá usando um combo de 3 peças só, o que já é pouco para esse tipo de bracket, para essa chave 2, três peças para mim já é um número bem rápido, uma quantidade bem pouca de peças. Porque normalmente você vai ver uns combos mirabolantes de 4, 5 peças, mas contando que você tá com um combo de 3 peças, você pode usar, tá ok, você precisa de 3 tutores para chegar nesse combo. E dependendo 3 das cores que tutores, é você. muito tutor. E dependendo das Se cores do você, seu deck, nenhum. Você não vai ter acesso a um tutor no máximo. exatamente. Se você tá jogando de preto, você só vai ter acesso ao tutores de 4 mana para cima. Não, mas, por Se exemplo, você colocou se você tutor estiver usando demoníaco no seu em deck, vermelho, você tem acesso ao Gamble, mais nada. não tem tutor. Não tem, exatamente. Mas então, mas é porque é isso, Otávio. Eu tô contando com um cenário de que a pessoa tem acesso ao tutor. Uhum. No exemplo, eu tô contando com um cenário de que a pessoa tem. Porque se a pessoa não tá com uma cor que não tem acesso a tutor que vai tutorar combo, nem entra nesse caso. Nem entra nesse caso. Ela vai precisar comprar pelo menos metade do deck para tentar chegar no combo. Sim. Voltamos ao Power Creep, no qual, por Exatamente. exemplo, eles não justificaram o Zenith Verde como Changer. Por quê? Não, tutor. Mas é um tutor específico. É um tutor de custo X, você vai ter que pagar o X para chegar até a criatura. Traz uma criatura. Então, beleza. Mas não consideraram. Assim, só citando ele como um exemplo no verde, no verde citou 3 cartas, eu achei incrível, né? Começar no inteiro, né? Mas, perdão, incolor tá imperando, o Silvano na sequência, arrebentando aí no Spin Changer. Mas é isso, um tutor no Zenith do Sol Verde não é considerado, porque é simples, é um tutor condicional. Não tem comparação fazer Vampiric Tutor. Buscar qualquer carta pôr na minha mão e ganhar o jogo. Exatamente. Tipo, fazer uma Nagila, você tá jogando Nagila de boinhas. Vampiric Tutor entrou? Entrou. Tá bom. Você pôs o palmo na mão, passou. Na volta simplesmente bateu, fechou o jogo. Olha que delicinha. Duas peças. A gente tá falando de uma Berev e uma Nagila. Pô, mais nada. Exatamente. Inclusive, você falou de Derev Nagila, eu queria só fazer um parênteses que eu acho uma coisa que é muito importante de comentar e uma alegria minha também, tá? Porque eu gosto muito de CDH, eu acompanho o CDH, eu voltei a jogar, eu jogo desde quando eu tinha 14 anos de idade, desde quando eu tinha 13, 14 anos de idade, mas eu voltei a jogar em 2018 e conheci o CDH. Eu sou apaixonado por CDH, eu adoro CDH, eu acho que o CDH é uma forma muito justa de jogar Magic.
é a forma que não tem choradeira no Magic, porque todo mundo senta com o mesmo objetivo, todo mundo senta sabendo o que vai esperar. Não tem disparidade no nível de força dos decks. Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. E eu fico muito feliz de ver a Wizards reconhecendo oficialmente o CDH dentro do Commander, porque eles incluíram o CDH no bracket. Eu fico muito feliz, de verdade. Isso é muito bom. Assim, é lógico que o fato de que você tem Deco, que você tem o Jim do Spike Feeders, que você tem a Lua Stardust, a Rebel, que você tem esse pessoal todo que joga CDH, que tá no painel de Commander, isso também influencia, porque é um formato que é super saudável. Quando você senta, é lógico que todo formato tem gente, né, que não é legal, que não é saudável. Mas é um formato super saudável para jogar, porque todo mundo está esperando a mesma coisa. Sim. Os decks são montados do mesmo jeito. E é muito importante dizer que, apesar de parecerem virtualmente o Bracket 4 e o 5 a mesma coisa, existe uma diferença da intenção do deck build que é muito forte. É muito diferente, porque se você joga CDH, você presta atenção na ordem do turno, na ordem da pilha. O seu deck, você não usa, você vai fazer as melhores jogadas e você vai tentar jogar para ganhar. Tem uma intenção competitiva e um metajogo muito específico do CDH, com cartas muito específicas que, se você vai jogar num bracket 4, não vai ter. Você provavelmente vai ver as mesmas cartas. Você vai ver Tumba Antiga, Mox Cromo, Mox Diamante, Agente da Oposição, isso tudo. Você vai ver essas coisas. Sim. Mas isso não quer dizer que o deck é CDH. Não é porque o deck tá jogando com todas as cartas que estão nos Game Changers que o deck é CDH. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito importante de deixar claro. Inclusive, eles explicam. E é da forma. Tem explicadinho aí, de leve, curto, nessa foto que a gente está mostrando. Mas no artigo da Wizards também tem isso bem explicado. E se você consumir os criadores de conteúdo de CDH, você também vai ver eles falando disso. Inclusive o Commander 500, tá? Porque o Commander 500 é o CDH de baixa renda. É o CDH 500 conto. Mas é o CDH. É o CDH, porque o CDH pra gente que mora aqui no Brasil, é muito inacessível. Cara, como é que você vai comprar um tabernáculo e um berço de Géia? Como é que você vai comprar essas cartas de 20 conto? Deixar quieto. Até Doutor Vampírico, que é uma carta de 300 conto, como é que você vai comprar? Eu achei, inclusive, genial do Deco e do Markov, que foram os que criaram o Commander 500, porque o Commander 500 é isso. O Commander 500 é um CDH de 500 conto. Se você tem um deck de Commander 500 montado para o meta do Commander 500, porque o Commander 500 tem um meta-jogo, não é porque o seu deck vale 500 conto no mínimo da liga, ele é necessariamente Commander 500. O Commander 500 tem uma forma de jogar, tem um meta-jogo, e os decks são pensados para ele com uma velocidade, com um nível de força. Se você tem um deck de Commander 500 pensado como Commander 500, mesmo que no Moxfield esteja escrito, ou que no qualquer outro site esteja escrito que é bracket 1 ou 2, mesmo 3, não importa. Ele é bracket 5, porque ele é CDH. Sim. Porque ele foi montado pensando num metajogo, ele foi montado pensando numa forma de jogar específica que não é otimizado. É diferente do otimizado. O jeito de jogar, o jeito de pensar e a mentalidade é diferente. Então isso a gente precisa deixar muito claro também. Se eu tiver errado, vai levar um pulo na cadeira. O Commander 500 é um bracket 5, aí as pessoas foram. Tá. É a única forma de justificar, porque assim, o Commander 500 de verdade, quando você pega, ele vai do deck, da criação do deck. Você tá criando o deck pensando nele tintim por tintim. Curva 1, curva 2, curva 3. Quantas lanes eu quero comprar ao longo dos meus turnos? Em quanto tempo eu quero ganhar? Em quanto tempo eu quero segurar o jogo para tentar ganhar? Então, estar dentro do orçamento não significa que você tem um Commander 500. Aliás, você está no meta do Commander 500. Você ter um Commander dentro do orçamento de R$500 é um deck de orçamento de R$500. Agora, ter um Commander 500 é você ter deck Malcolm Cadiz.
Que a gente tem quase certeza que numa curva 2, 3 já consegue estourar e vencer o jogo. Sim. Entendeu? É simplesmente fácil. E não Exatamente. precisou de Lotus, não precisou de Promox, não precisou de Lotus Granada, foi banida, mas não precisou de nada disso. Fazer Pedra Zero turno 1 perfeito, não. Ele fez mana vai, mana qualquer coisa, de repente opa mal, bateu, fez os primeiros tesouros, Kells, de repente já tá carrilhado, bucaneiro, ganhei o jogo. Próximo. Marca aí, juiz. A maior prova de que o CDH é um formato divertido e que ele é muito saudável é porque muita gente que conhece o Commander 500 e começa a jogar gosta do formato. Porque as pessoas são gente boa, porque a comunidade do Commander 500 é super aberta a discutir sobre deck, a discutir sobre lista, a falar sobre melhoria, a falar sobre metajogo abertamente entre eles. E você não tem gente estompando, você não tem ninguém estompando ninguém, não vai correr risco de você sentar numa mesa de Commander 500 e um cara que você tá com um deck que é, tô com meu tribal de cadeira e você vai pegar um cara que vai ganhar de Azami no turno 3. Não vai acontecer no Commander 500, do mesmo jeito que não acontece no CDH. Isso também tem uma questão de power creep e de alinhar expectativa. Quando as expectativas estão alinhadas, você se diverte muito mais, porque você não precisa ficar se preocupando com alguém ser escroto na mesa. Isso não vai acontecer. Se a pessoa for mau caráter na mesa, é porque ela é mau caráter, não porque a índole da o formato pessoa. todo do Commander 500 não porque o Commander 500 não ele faz isso. Porque está todo mundo no mesmo nível, esperando as mesmas coisas, o jogo é legal para todo mundo. Sim. O jogo é justo para todo mundo. E com relação aos game changes, velho, o que vocês acham deles? O que vocês mudariam? O que vocês tirariam ou colocariam deles? Eu acho que falta coisa. Eu não acho que tem que tirar nada. Deixa eu voltar pro Game Changers aqui, porque eu acho que falta coisa. Incluir Pode falar, todos Felipe. os free spells seria sacanagem, porque nem todos são tão impactantes. Eu creio que eles citaram os mais impactantes, né? Mas dá pra melhorar. Só que se eles forem classificar uma a uma, procurar o impacto de cada uma, porque no artigo eles se preocuparam em justificar, tipo, 40 cartas justificadas do porquê elas são. Não vou falar de jogo, porque nem todas são de jogo, mas são caminho de vitória, faz parte do plano de jogo para chegar na vitória, são frustrantes, são extremamente difíceis de lidar, entendeu? Tipo, o Glacial Chasm, ponto final, não precisa justificar. É uma land. Quantos decks tem uma carta que destrói uma land? Agora tá todo mundo colocando, porque popularizou a Glacial Chasm. As pessoas conhecem Glacial Chasm e começaram a colocar até Strip Mine e falar: não vou usar em todo mundo, eu vou usar no que eu precisar. E aí você vê uma Glacial Chasm e você fala: entendi. Entendi muito agora. Sim. Exatamente. Então, isso eu acho muito legal, porque, inclusive, o Deco estava falando ontem no grupo do Commander 500, e isso é uma coisa que eu já vi a Rebel e o Gavin também falando. Essas cartas de game que estão na Game Changer não vão sair da Game Changer, não vão sair como Game Changer, provavelmente outras cartas vão ser adicionadas a elas, porque é isso. Inclusive tá ali em cima, se vocês olharem, tá escrito Commander Brackets Beta. Ele é uma versão inicial. Sim. Outras cartas vão ser adicionadas a elas, baseado na experiência de que nós, jogadores, vamos ir passando para o Wizards e para o pessoal do comitê, do painel. Aí eles podem olhar para outras cartas com um olhar diferente também, baseado na nossa experiência de jogo, e vão adicionando cartas possivelmente problemáticas como Game Changers. Eles podem, por exemplo, porque o Deco estava falando, e o Gavin também já falou isso, que não vai ter unban, que não vai ter ban, por exemplo, no Commander recentemente. O máximo que pode acontecer é eles desbanirem alguma coisa. Mas dependendo do que eles desbanirem, eles podem desbanir, por exemplo, como Game Changer. Porque se a carta estava banida antes, ela era forte. Eles vão desbanir para fazer teste, ela vai aparecer como Game Changer. E eu não tenho Isso dúvida significa que que ela vai jogar. é o mais sensato a fazer. Exatamente. Isso significa que ela vai jogar do bracket de 3 para cima. Sim. Faz sentido.
Faz sentido. Ela não vai jogar num bracket 2 ou bracket 1. Na Não vai. verdade, em Mas ela vai resumo, jogar. Se tiver ban. isso que eu vejo. Os brackets, eles vieram para ajudar aqueles jogadores casuais mesmo, que só querem jogar Commander por Só casual. mais não, que mais os mais, na minha opinião, quem mais vai ser ajudado com isso vai ser eles. É o pessoal que joga o casualzão mesmo. O Magic de cozinha lá, que você vai sentar com seus amigos para se divertir. Então, nesse ponto, eu discordo de você, porque esse sistema de chaves que a Wizards fez, acho que ele veio para ficar. Eu acho que ele foi uma ideia genial que a Wizards teve, do jeito que ele está sendo construído. Ele tem muito ambiente para melhora ainda, mas do jeito que ele está construído, ele está definido de tal forma que você consegue ajudar todos os jogadores a estruturarem as suas mesas. Então, isso quer dizer que se você entra numa mesa aleatória de Spell Table, é muito mais fácil de você saber o que esperar se você vê o que está no bracket 3 ou 4. Sim. Porque como era antes, você entrava no Spell Table, você via lá mesa de PL 5/6 sem combo. Aí você entrava para jogar, o cara no turno 1 fazia Ancient Tomb, Mox Chromo, fazia uma Fat Land para buscar uma Old Dual, e esse era o turno 1 do cara. Pior que é verdade. O duro que é verdade, velho. Turno 1, no PL 5/6, isso não faz nem sentido. No PL7 direito não faz sentido você ter Não, Mox não Chromo, faz. onde não faz. Não justifica. Esse sistema de chaves, ele é feito para. Ele ajuda a dar uma pareada para todos os jogadores. E agora, você provavelmente vai ver umas pessoas que estompavam as mesas e faziam esse tipo de coisa. Provavelmente, essas pessoas agora vão estar falando: ah, a Wizards está enchendo o saco com isso para o povo que reclama. A minha mesa vai ser só mesa forte. Quem quiser jogar comigo, joga. Isso provavelmente vai acontecer. Meu, e ele que. Porque se essas pessoas estão acostumadas a jogar forte, mas ele pega um deck de PL8 dele para jogar contra uns decks de PL5, agora eu quero ver essa pessoa jogar mesa forte com deck do mesmo nível. Exatamente. Quero Aí vai só ver o separar que os homens dos meninos. Lembre-se, não é pra fiscalizar o deck do amiguinho. É para você saber que dentro do deck do amiguinho tem Game Changer. É simples. Tá no B4, a gente sabe que não tem limite. O cara deve ter colocado todas as cartas que pudesse colocar. Tudo que for staple no deck dele vai entrar. Afinal, não precisa ser staple pra justificar tá no deck. Tutor é tutor. Às vezes você fala assim, putz, meu jogo tá travado, preciso chegar na Wincom. Tá na mão Wincom. E aí tem o Dranite lá na mesa. Você quer remover o Dranite. Vou usar um exemplo assim que tá mais na minha cara agora. Dranite. Você tá numa removal. Pá. Exatamente. No frigir dos ovos, a coisa mais importante desse sistema de brackets, eu acho que não é só na minha opinião, é na opinião da caverna toda, façam conversa pré-jogo. Tenham uma conversa pré-jogo, uma regra 0 bem feita, pelo amor de Deus. Assiste os nossos vídeos. No nosso vídeo a gente faz, vocês podem ter um exemplo do que é, exemplo prático, ao vivo, a gente faz isso em live, fazendo conversa pré-jogo. Aproveita que vocês vão assistir os nossos vídeos que estão aqui no YouTube, se inscreve no canal também, curte os vídeos, comenta, a gente faz live na Twitch também, assiste a gente na Twitch, segue a gente no Instagram, a gente tem um grupo no WhatsApp também, que a gente fala sobre Magic, tem jogo, o grupo é super, super da hora também. Inclusive, Vai fazer uma conversa pré-jogo, você vai falar, o meu deck é Bracket 3, tem esses Game Changers, eu ganho por volta do turno tal. É esse tipo de jogo que eu espero que aconteça. É só fazer isso, ninguém precisa inventar a roda. Já está feita, é só você pegar a roda que já foi criada e usar. Só isso. Não, me dá raiva, porque as pessoas ficam puta com umas coisas que é só pegar o que já está escrito e parar de ficar, mas não é tanto isso, é aquilo. Mas veja bem. Tá bom, então conversa sobre isso. Sim. Se você sabe que o site definiu o seu deck como B2, mas ele tá no B4, joga só com ele no B4, seja honesto com o que você está fazendo.
Seja Para honesto isso que com serve a conversa consigo pré-jogo, para mesmo. isso que eles estimulam a olhar para os decks. Ser honesto consigo mesmo também é muito importante. Exatamente. E só mais uma coisa. Antes de sair todos esses brackets, nós da Caverna a gente já tinha feito um guia de jogo justamente pensando nisso. E ficou, assim, pelo que a gente comparou, ficou uma coisa meio bem parecida com o que eles fizeram. Então, para nós, foi meio que só constatando que a mentalidade que nós estávamos tendo para a nossa comunidade que a gente está tentando desenvolver é a mesma que a maioria dos jogadores querem. Porque esse sistema só surgiu porque a comunidade quis isso. A comunidade precisava disso. E é que e jogador de Magic, eu falo que é que nem criança pequena. Ele precisa ter limites. Os limites precisam ser bem definidos. Pior que é verdade, gente. Não, a gente sabe que os alecrim dourado, que são birrento, que já bateram o pé e falaram, eu não vou usar brackets. Tá bom, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem não queira usar isso com eles. Já teve gente assim, tá bom. Se tiver uma desigualdade, porque eu peguei um deck que tá muito acima do esperado pelo seu, desculpa, você não quis compartilhar a sua estratégia, você não quis ter uma conversa honesta. Ah, mas eu vou te entregar a estratégia do meu deck. Cara, coisa que fede, dobra na esquina, você faz, você vai ganhar o jogo, mano. Não precisa estar escrito na carta, tá ligado? Tá lá. Você tá na lista, você vai usar. Fala assim, eu não vou combar, não quero combar. Não, cara, você vai combar, seu deck tá montado com isso. Você opina à toa, tá ligado? Ah, não tem intenção de vitória. Não. Vai jogar, sei lá, Paciência Spider. Exatamente. Essas são as minhas considerações finais. Vale só. E aí, eu vou só lembrar mais uma vez o pessoal que está assistindo a gente de uma coisa muito importante. Do nosso parceiro, a TCG Inbox. Aqui, ó. As do Pedrinho ainda não chegaram, mas daqui a pouco ele vai ter as dele também. Mano, as deck box do Ale da TCG Inbox são incríveis de verdade. Eu não tô falando porque o maluco é parceiro. Vocês têm que ter pelo menos uma deck box dele. Comprar uma para vocês verem a qualidade do produto. Se vocês comprarem uma, vocês vão trocar tudo pela deck box dele. Eu tô falando que. Mano, é uma qualidade absurda, tá? É uma qualidade absurda. E aí você vai fazer assim. Quando você for entrar no site para comprar a deck box dele, para ver o que eu tô falando e para ver na prática que o que eu tô falando é verdade, joga lá o nosso cupom LHAMA5. Aí você vai ganhar 5% de desconto e dar uma força para nós também. Isso é da hora, ajuda nós. Com certeza. E a melhor coisa é vocês comprarem uma, meu. Pega a mais simples que eles têm lá, vou fazer um teste, vou pegar a mais simples que ele tem. Compra. A Showcase 100. Que é a Showcase 100 é essa aqui, ó. Exatamente essa. É a minha também. A dele é laranja, a minha é preta. Compra é exatamente veja essa. Veja na mão. Veja o que vocês vão achar. Aí vocês falam pra gente o que vocês exatamente. Acham. Mais uma coisa. Se gostou do vídeo, dá o joinha, curte, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente lá na Roxinha também, a gente faz live toda quinta-feira às 8 horas da noite. Segue a gente no Instagram também, Caverna das Lhamas, vocês vão achar a gente lá. No nosso Instagram tem a nossa Linktree, tem grupo no WhatsApp também para trocar ideia com a gente, para jogar com a gente, para a gente entrar, fazer parte da nossa comunidade, de repente fazer parte de uma live com a gente também, algum dia que a gente faz live. Sim, a gente tá abrindo segue a gente, vamos movimentar a nossa comunidade também. Inclusive, a gente já teve uma live com um membro do grupo da Caverna que jogou com a gente. Sim, foi o Douglas. E também tá aqui no YouTube para vocês verem. Foi o Douglas que jogou com o deck do Pantera Negra. Sim, um deck muito legal. Da hora demais aquele deck. Exatamente. Então é isso. Só queria lembrar vocês disso também. É isso aí mesmo. Satisfação, então, Caverna. Então é isso, galera. Obrigado pela paciência. Obrigado por tudo. E qualquer coisa, só chamar a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Caverna.